Nascido em Cristalina, interior de Goiás, o ator Stepan Ercecian começou a trabalhar cedo. Hoje, com mais de 50 anos de carreira, já fez mais de 40 filmes, seriados e novelas. Atuou como Chacrinha nos palcos e num especial de TV. Agora interpreta mais uma vez a vida do apresentador nas telas de cinema no filme Chacrinha, o Velho Guerreiro, lançado em novembro com direção de Andrusha Waddington. Nesta conversa, Stepan Ercecian fala de sua carreira na arte e na política, da importância do trabalho à frente do Retiro dos Artistas e dos desafios de interpretar Abelardo Barbosa, um dos ícones da comunicação no Brasil. Stepan Ercecian, que bom conversar contigo. A alegria é minha. Olhando para você, a gente já fica com dúvida. Chamo de Stepan ou já chamo direto de Chacrinha? Porque, olha, é uma interpretação que a gente confunde. Já confunde. Na rua ele já falou, Chacrinha, fala, alô. Mas falta o quê do Chacrinha? Porque você fez teatro, televisão, cinema. Só falta rádio só agora. Falta rádio, até escola de samba teve. Fazer um programa de rádio. Então, foi coincidindo, né? As coisas foram acontecendo desde o musical, aí depois veio o especial da TV Globo, aí o filme. Aí foi bom, porque essa convivência foi criando intimidade com ele, né? Além da paixão que eu sempre tive por ele, de admiração muito grande pelo Chacrinha. E muito honrado de poder interpretar e fazer uma homenagem no centenário da vida dele, né? Que o Brasil esquece muito rapidamente as pessoas. E eu acho que tudo isso movimentou e trouxe o Chacrinha de volta, com tudo de atual que ele tem, né? E tem muito, né? Muito. Quem não se comunica se trumbica, que ficou para a vida inteira, né? Eu vim para confundir, eu não vim para explicar, que é muito bom também. Eu vim para confundir, eu não vim para explicar. Eu brinco que o Chacrinha tem uma frase que ele diz só uma vez no programa, mas que é a mais atual de todas, que ele falava assim: o Brasil está passando por um problema de dicotomia invertida. Eu também não sei o que é isso, mas é isso aí. Stepan, me conta aí como é que foi esse processo mesmo para entrar no personagem da forma que é, porque você se assusta em alguns momentos de se ver e dizer assim, meu Deus, é igual. Para te dizer a verdade, eu tomei um susto mesmo. Eu fiquei muito surpreso com o que aconteceu, assim, porque eu fui fazendo, estudando, trabalhando, né? Aí, aos poucos, quando as coisas vieram, a peruca, mas no momento exato que eu me olhei no espelho, assim, vi que tinha um Chacrinha lá, eu tomei um susto. Eu e quem estava em volta, né? Porque o que eu busquei fazer, Rosiana, foi o seguinte, é o que a gente deveria fazer com todos os personagens, mas é difícil, principalmente se tratando dele, que era um personagem que existia no imaginário de todo mundo e na lembrança mesmo, né? Todo mundo viu alguma coisa com essa, viu o Chacrinha. Então eu sabia que o grande desafio seria me esconder completamente, era não deixar resquício de Stepan ali, porque as pessoas queriam ver o Chacrinha, queriam encontrar, matar saudade, ou conhecer o Chacrinha. E eu sabia também que se eu desaparecesse, deixasse a comunicação por conta dele, que seria um sucesso, porque ninguém se comunica tão bem quanto ele com o público, com a plateia, com o telespectador. Então foram essa série de coisas, uma liberdade muito grande para trabalhar com o texto, né, e pegar o espírito dele. O Chacrinha é um espírito, eu nunca fui imitador, então não sei imitar bem mesmo, nunca soube. Então eu sabia que eu não queria imitar, porque senão ia ficar uma imitação. E eu precisava fazer o Chacrinha e precisava fazer o Abelardo Barbosa, né, que é o trabalhador, é o pai de família, é o cara, é a realidade da coisa. Acabou o programa e cai na vida real, né? Então eu sabia que tinha tudo aquilo, aquele temperamento dele, né? Um temperamento muito explosivo. Muito né? explosivo, forte, né? E eu tenho ressaltado nesse tempo todo que uma das coisas que é importante, que fica marcado no filme, em todas as coisas, é mostrar como não foi gratuito, nem foi fácil o Chacrinha ser Chacrinha. A pessoa pergunta, eu falei, olha,
você ser você mesmo, você ser autêntico, tem um preço, e às vezes esse preço é altíssimo. E o Chacrinha, para poder manter o que ele pensava, ele largou emprego, ele rompeu o contrato, ele brigou com donos de todas as emissoras de televisão, com todos os diretores, com o Ibope, com a polícia, com a censura, com a igreja, com os psiquiatras. O nego fez uma junta médica e deu um diagnóstico que ele era débil mental. E que, portanto, um débil mental não podia ter um programa. Teve essa campanha para tirar o Chacrinha do ar. Quer dizer que agora o seu José Bonifácio Oliveira Sobrinho vai ensinar o Chacrinha como é que ele faz o programa do Chacrinha. Mas pra quê? Você não escuta ninguém, porra. Então era assim, teve passeata perto da Globo, os vizinhos queriam que o programa dele saísse por causa do concurso de pulga que ele fez um concurso. Essa você traz no filme. Pois é, para escolher o cachorro mais pulguento do Brasil. Mas foi tanta gente que não coube cachorro e pulga no coisa, que o pessoal que não conseguiu entrar jogou os vidros na rua e as pulgas subiram pelos prédios da Lopes Quinta, entrada para dentro dos estúdios da TV Globo, tomou conta de tudo. Teve que detetizar o estúdio. O doutor Roberto ficou 10 dias sem ir na TV Globo por causa das pulgas. A pessoa está infestada de pulgas, até o doutor Roberto está reclamando. Então era esse cão, essa explosão de gente. Você se apaixonou completamente, se identificou também em algum momento? Eu gostava muito dele, né? Eu era fã do programa dele. O programa dele era uma coisa assim que sempre me mexeu comigo. Eu olhava e falava, pô, era diferente. A televisão era diferente com o Chacrinha. Você tinha uma programação inteira e, porra, quarta, sábado, quando o Chacrinha vinha, primeiro que você não sabia nem como é que ele ia aparecer. Vinha vestido de noiva, de Napoleão, de maluco. Cada semana era uma fantasia diferente. E, além disso tudo, eu gostava muito da mistura que o programa dele sempre trouxe, a mistura musical. Né? Era assim, tocava tudo. Todo mundo podia ter ali, tinha brega chique, intelectual, tinha Nelson Ned, Valdir Soriano, era Raul Seixas, Gilberto Gil, Caetano e todo mundo, era todo mundo no programa, Maus Baiano, Fábio Júnior, Roberto Carlos. Então ele misturava o Brasil de tal maneira, com mais aquela sensualidade louca das chacretes dançando, aquela plateia louca, delirante, que o auditório do Chacrinha era incontrolável, e ele incendiava aquela plateia. Jogando bacalhau. Jogava bacalhau e fazia tudo, né? Buzina no ouvido. Era uma coisa muito interessante. Geralmente tem aquelas imersões que os artistas fazem, mas nesse caso, como é que foi? Eu com o Andrucha, a gente foi fazendo... Primeiro eu fiz isso, eu não me preocupei hora nenhuma a chegar no resultado. Eu não queria chegar ao resultado, eu não sabia como é que a fala dele vinha, eu não sabia evitar aquela voz, não sei o quê. Então, por isso mesmo, eu fui fazendo como se fosse um personagem comum. Tanto que a primeira cena que a gente fez com emoção e que eu vi que tinha o Chacrinha, era uma cena trágica da coisa, que era quando ele diz que o filho dele ficou paraplégico e não vai andar nunca mais. Aí foi uma coisa, foi dramática, todo mundo chorando assim, gente, pô, eu chorei, me emocionei. Então, isso tudo foi dando uma consistência humana, né? Ele era exigente, ele era todo perfeccionista, o cenário tinha que estar perfeito, a luz tinha que estar perfeita, o som. Né? Ele ia fazendo mesmo uma espécie de direção, ao mesmo tempo no programa? Ele fazia o programa, e no dia seguinte ele dava notícia de tudo que aconteceu. Ele falava, a meia da chacrete tal tá rasgada, tinha uma luz queimada atrás da tapadeira, ele via tudo enquanto fazia o programa. Então era fora de série mesmo essa... E ao mesmo tempo aquele domínio, aquela comunicação, né? Eu sempre gosto de dizer, o Chacrinha rompeu a maneira de fazer televisão, ele foi o primeiro cara que enfiou o dedo na lente, ele virou de costa para a câmera, né? Ninguém podia ficar parado no programa dele, era um susto, câmera nenhuma tinha posição fixa, ele ia embora para onde não estava marcado, saía da luz, ele tinha que ir atrás, ele voltava, dava gargalhada. Então ele mexeu com tudo isso, ele mexeu com essa estrutura toda de televisão. Então eu fiz, mas eu sabia que eu precisava que acreditassem no Abelardo Barbosa. Porque se botar fantasia, todo mundo fica parecido, né? Eu deixei para ver vídeos dele bem mais tarde. Bem depois. Deixei assim uma semana da estreia que eu fui para descobrir como é que ele andava, pegar uns macetes de corpo e tal. E contato com a família também? Também encontrei, assim, eles foram no ensaio, eles gostavam muito desde o início, eles me ajudaram muito. Olha, está igual meu pai, está igual meu avô. E aí foi indo e aconteceu. Também entra uma parte assim, que eu acho que é uma parte mágica, sabe? Da arte, do teatro. Eu acho que eu sou assim, eu sou espírito, eu acredito em tudo. Então, eu acho que existe uma aceitação de ambas as partes. Eu porque me entreguei para fazer e o Chacrinha porque permitiu que eu fizesse, né? Vamos dizer, pô, ele serve. Aí fui fazendo. Então,
Mas principalmente porque eu fiz com muito amor, assim, eu era fã do cara. E você conheceu ele mesmo, né? Estive no programa dele uma vez e conheci assim, na TV Globo, tal, quando eu era mais jovem, tal, eu cumprimentava, via o Chacrinha lá, falava com ele, eu era fã dele, né? Mas sempre tive ele como um mito, assim, não como alguém da minha intimidade, não. Os artistas, né, os atores em geral, sempre tem aquele personagem que diz assim, esse marcou a vida inteira. A pessoa pode fazer outros 30 personagens, não, é o fulano, né? A gente podia listar um monte aqui, né? Tipo um Odete Roitman da vida. A pessoa vai sempre olhar. Você acha que o Chacrinha, para você, vai ser dessa forma? Se foi, é bom, porque eu já estou bem mais velho. O menino perguntou para mim, Chacrinha é o personagem da sua vida? Eu falei, não, porque por esse eu já recebi o salário. O personagem para mim sempre será outro. Eu tenho, claro que eu tenho o maior carinho por esse trabalho, ele é importantíssimo, será sempre importante na minha vida. Mas eu realmente, isso aí eu sou parecido com o Chacrinha. Eu não me apego a absolutamente nada disso. Assim. Eu sou louco para saber qual o próximo trabalho, você está entendendo? A minha preocupação é qual o personagem que vai me fazer trazer comida para dentro de casa. Então, o próximo trabalho sempre para mim é o mais importante, é o que eu não fiz ainda. O que eu fiz é importante, mas já passou, as pessoas já estão vendo, entendeu? Mas eu mesmo não, eu só penso no próximo, no próximo. E qual é o próximo? Não tem ideia ainda, quer dizer, tem uma opção de filmes aí que eu fiz que vão ser lançados, estão sendo lançados, né? Tem um seriado que eu fiz também, que está passando, que é o Sob Pressão na televisão. E aí tem algumas coisas que podem acontecer, mas é essa história do artista no Brasil. A gente não tem tranquilidade. Ao mesmo tempo, eu tinha um amigo meu, um velho ator, Rodolfo Arena, que uma vez eu era jovem, tinha uns 20 e poucos anos, uma repórter perguntou, qual é o seu próximo trabalho? O que você está fazendo? Eu falei assim, agora eu estou parado. Ele me deu um beliscão. Aí depois ele falou, nunca diga que está parado, diga que está se preparando. Então o ator do Brasil está sempre se preparando, né? Eu estou me preparando aí, eu estou pronto para saber o que vai acontecer. Mas está numa fase muito feliz da carreira, né? Bastante. Não, trabalho não tem faltado, as pessoas chamam, é muito legal essa coisa. E ao mesmo tempo é um percurso muito longo, né? Porque eu tenho 65 anos, o primeiro filme que eu fiz eu tinha 14, então... É um bom tempo aí de conseguir enganar a opinião pública. Como diz o outro. Mais de 50 anos. Mais de 50 anos enganando a opinião pública. Mas eu vou só te interromper rapidinho, que a gente faz um pequeno intervalo, mas essa história, inclusive, de como você entrou na vida artística, que é uma história curiosa. Um intervalo então deixa rapidinho. Eu chamar roda, e avisou 1 minuto. A gente volta já. Estamos de volta. Hoje eu converso com o ator Stepan Nersessian. Stepan, a gente estava falando do teu início de carreira, que é super curioso, né? Você vem de Goiânia, vem para cá com 14 anos e você foi fazer um teste por um acaso, não era um projeto de vida? Não, nunca pensei nisso. Vim aqui mesmo, foi passar um tempo aqui, eu em Goiânia já era do movimento estudantil e tal, naquela época, 68, final de 68, 69 e tal. E aí vim aqui e tal para fazer, e tinha um teste, aí conheci as pessoas e fui para lá, mas assim, fui como amigo e tal. Aí terminou tudo. Eu já era cínico, né? Como diz o amigo, o Valmor Chagas sempre falava isso para mim. Tu não és um ator, tu és cínico. Por isso pode fazer o que quiser. Aí fiz tanta palhaçada, tanta brincadeira. Ele falou, é ele. Deu certo. Acabou dando uma dor de cabeça danada pro diretor, porque fisicamente eu não tinha nada a ver. Marcelo Zona Sul era um surfista do cabelo parafinado, eu era goiano, magro, todo mistura de sotaque de cearense com Goiás. E aí acabou que eles fizeram teste em São Paulo, Rio Grande do Sul, não deu certo, aí eu vim. Aí depois, para dublar o filme, eu não podia por causa do sotaque. Eu falava, Renatinha, você precisa... Aí não deu certo, testaram uma porrada de voz, não deu certo, aí vim para dublar. Aí fiz, aí voltei, não queria fazer mais nada. Aí na estreia o Reginaldo me chamou, o Reginaldo Faria, foi assistir a estreia. Não, você vai fazer o meu próximo filme, ele estava vindo dos paqueras. Aí eu, não, quero ir para Goiás, eu queria casar, já tinha comprado até terreno, a prestação. Aí era menino, mas já pensava em casar naquela época. Porque naquela época era assim, né? Na verdade a gente queria sexo, mas para ter sexo tinha que casar, então eu pensava em casar o tempo todo.
Aí eu falei, não quero, aí fiquei. Aí fiz o filme com o Reginaldo, aí o Daniel Filho me chamou para fazer uma novela. E aí, desde então, eu não faço outra coisa, a não sei isso. Você acredita em destino? Eu acredito, as coisas vão acontecendo, né? E a gente vai, aí para mim, assim, eu acredito principalmente que a vida é um aprendizado constante, assim, você vai se virando. Então, eu fui um camarada que eu fui feliz porque eu tive duas famílias, assim, na verdade. Eu tive a minha família de sangue aí, e essa outra família da arte, do cinema brasileiro. Eu fui meio que criado por esses grandes monstros, talentos, então eu recebi muito do Grande Otelo, do Rodolfo Arena, que eu já citei, do Fregolente, da Dona Elza Gomes, da Henriqueta Brieba, da Zezé Macedo. Cada pessoa dessa que eu tive a honra de conviver, de sentar na mesa, de conversar. E grato também pela vida, assim, a vida me permitiu, né, conviver com as pessoas que eu sempre amei, que eu idolatrava, que para mim eram ídolos, e que de repente eu estava ali abraçando e vendo o Gerry Adriane, o Aguinaldo Timóteo, o Tom Jobim. Eu vivi muito aqui um Rio de Janeiro efervescente, entendeu? Tive o prazer de sentar com Otto Lara Rezende, de conhecer pessoas assim extraordinárias e inteligentíssimas com as quais eu fui aprendendo bastante coisa, né? Bastante coisa. Agora, teve um determinado momento que você optou por sair da arte um pouco. Não sei se dá para dizer que sai da arte, porque eu acho que a arte não sai da pessoa de todo jeito, né? Mas assim, você se afastou um pouco da vida artística e resolveu ir para a política. Foi vereador aqui 2 vezes, foi deputado federal. Foi. E na época de deputado federal, que aí teve toda aquela situação por causa do Carlinhos Cachoeira, que inclusive depois aquilo ali foi tudo arquivado rapidamente, né? Deu uma decepção, Stepan, assim, qual é o sentimento que você tem quando você lembra de sua passagem por Brasília, por exemplo? Por exemplo, eu sou um camarada que a vida inteira eu fui muito apaixonado por política. Eu tinha uma paixão muito grande. E essa paixão, ela era resultado do fato de eu acreditar que as coisas poderiam ser modificadas através da política. Como quando eu era artista, ou quando eu estava exercendo minha profissão, eu sempre acreditei que através da arte você pode provocar mudanças na sociedade, que você pode... Então, enquanto eu acreditei nisso, eu nunca deixei de fazer. Aí eu fui vereador a primeira vez, fui vereador a segunda vez, com o dobro de votos, aí me candidatei a deputado federal. E naquela época eu também não estava assim, totalmente feliz com os trabalhos que eu estava fazendo como artista. Então eu fui duplamente agraciado, porque quando eu não estava feliz, a política, que era uma coisa que eu me apaixonava, me chamou, eu fiquei lá por uma temporada, e quando eu não estava feliz com a política, a arte foi me chamar de novo, que eu fui fazer o Magnífica 70, do Magnífica 70 veio o convite do Andrucha, aí não parei mais de trabalhar. Então eu fiquei. Agora, eu além de tudo, quer dizer, eu fiquei tristíssimo com aquela... Você imagina, porque tudo na minha vida, eu fui presidente de sindicatos, sou presidente do Retiro dos Artistas, toda a minha vida pública era muito respeitada, assim, no sentido de uma pessoa que passou pela Câmara dos Vereadores. Nos 6 anos que eu fiquei ali, mataram 5 vereadores, vários estão presos até hoje, era uma coisa, e eu tive muito respeito, fui vice-presidente, todo mundo, e tinha muito essa coisa, assim, de trabalhar pela honestidade na política, pela transparência, né? E aí, no meio daquilo tudo, o que aconteceu? Eu estava, num determinado momento, eu sou muito amigo, fui amigo do Carlinhos Cachoeira, que depois fez aquela CPI do Cachoeira, foi uma coisa tal. Mas eu era amigo dele de muitos anos. Aí um dia eu precisava de que ele me emprestasse o dinheiro. Eu liguei para ele, Carlinhos, me empresta uma grana. Aí ele demorou um pouco. Quando ele emprestou, não precisava mais devolver a grana imediatamente. Mas estava a CPI do Cachoeira. Aí, os deputados envolvidos. Aquele negócio me magoou tanto, como se tivesse sido assim, uma nódoa na minha vida. Mesmo a Polícia Federal, o Supremo Tribunal, o procurador, tudo dizendo, não, ele não tem nada a ver com isso, mas não tem mais nada a ver com isso, mas aquilo me deixou assim uma tristeza imensa. E coincidiu naquele dia da minha irmã mais querida, morreu no mesmo dia que saiu essa história. Então eu estava dentro de casa aqui com sobrinhos, minha irmã enterrando um irmão, os jornais ligando, mas você não sei o quê, e aquele sentimento assim, eu falei, foi um momento muito triste. Depois, com o passar do tempo, aconteceram tantos escândalos, tantas coisas aí que a gente está... E eu fui perceber por que eu não era feliz também em Brasília. Porque eu estava sendo deputado federal no momento em que tudo aquilo era uma mentira.
Eu ficava até 3 da manhã no plenário, achando que estava fazendo oposição, que estava... E, pô, aquilo tudo estava vendido, as medidas provisórias eram compradas, estava todo mundo pago. Então, eu estava fazendo parte de uma farsa. Eu comentei isso com o Roberto Freire. Eu falei, Roberto, a gente aqui de oposição é uma coisa terrível, porque a gente ainda está dando respaldo para essa pouca vergonha, como se tivesse possibilidade de fazer oposição. Os presidentes que foram presidente meu lá foram tudo presos em cana, enquanto eu estava lá, todo mundo em cana até hoje. Então isso tudo me deixou assim sem ganho. Eu vou te falar por quê, né? Eu tive 26 mil votos na primeira vez, eu tive 52 na segunda, tive 86 mil votos, e meus votos não foram votos de artista, foi voto que eu trabalhei muito. Mas eu vou te falar, eu nunca pedi um voto para ninguém quando eu não tinha confiança e a segurança total de que eu seria uma pessoa importante, de que eu ia fazer alguma coisa. E aí no final da última vez, eu não estava com esse ânimo. Na verdade, eu vou dizer para você, eu estou com um negócio que eu chamo cansaço cívico, que é o que eu inventei para mim. Não é cansaço existencial, não é cansaço profissional, é um cansaço cívico, é um cansaço de acreditar mais uma vez que as coisas vão melhorar e você se empolgar e lutar e é contra a ditadura e é a favor disso e agora vai, e agora a economia está indo bem e olha não sei o que. Então me lembra muito a história que eu conto, que o cara dizia que o Brasil não vai para frente por causa que é igual o hino nacional, que é... Tudo aqui conversa com muito... Mas, de qualquer maneira, estou aqui, essas coisas passam, eu fiquei feliz de novo, as pessoas voltei a ter mais vontade de voltar, de me candidatar, assim eu não tenho, não. Agora, você voltou para o mundo artístico, sentiu alguma dificuldade? Porque assim, já começou, voltou com um monte de trabalho de novo, ou teve alguma rejeição para esse retorno? Não, foi acontecendo naturalmente, né? Tem uma história assim que eu sou muito grato, né, com as pessoas, com o cinema, com tudo, que é assim, eu nem nunca esperava isso, mas eu sou tratado, além de ser recebido com muito carinho, com muito afeto e com muito respeito pelas pessoas. As pessoas e aconteceu uma coisa legal na minha vida, foi o seguinte, como eu comecei muito menino, e quando eu era menino eu fiquei amigo muito dos atores mais velhos, então eu pude ouvir e receber todas as informações dessa geração que contava a história da geração deles quando eram jovens. Então eu peguei um embasamento, uma visão muito grande de tudo, do começo da nossa profissão, das dificuldades, de tudo que rolou, aonde a gente chegou, aonde a gente está. E ao mesmo tempo isso me permite ter grandes amizades, assim, por exemplo, a galera nova, pô, me vê, pula no meu... pessoal todo... meninada toda me ama, não sei porquê. E os mais velhos, os que não morreram, né, também fui grande amigo de todos. Então, na verdade, eu tenho uma grande paixão por essa família teatral, artística. Tanto que tem esse trabalho na Casa dos Artistas. No Retiro ali, no dos Retiro, Artistas. né? Retiro, eu sempre confundo, não é? Retiro dos Artistas. Retiro, Casa dos Artistas ou Retiro dos Artistas, né? Que a gente está lá, é uma instituição centenária, tem 100 anos e pô, a gente tem sempre alguém tocando, levando para frente, que é uma instituição muito importante. Hoje não é só mais ator, é músico, técnicos, né, tal, todo mundo que precisa ou que está numa hora de estar indo para lá e a gente vai segurando a onda. E o que é que a gente vai esperar mais aí de trabalho? Para mim, assim, toda cena, para mim, por maior ou menor que ela seja, ela é uma cena protagonizada por mim. Então, é como na vida, você é protagonista dos pequenos e dos grandes momentos da vida. Então, eu sempre faço com muita paixão cada personagem, sem muito sofrimento, mas com muita paixão. E eu sempre acredito que alguma coisa, assim, virá, que está vindo, assim, sabe? Eu acho que existe uma opção de personagens que ficam rondando, assim, esperando o momento de falar, eu quero agora, quero... E aí, nisso eu vou. Eu gosto de fazer outras coisas, eu não tenho disciplina, mas eu tenho muita vontade de escrever, eu acho que eu gosto de escrever, e eu tenho várias coisas começadas e não terminadas, porque precisa de disciplina, né? Escrever significa um pouco mais de disciplina do que eu tenho.
Mas eu acredito que ainda vai ser alguma coisa que vai acontecer, assim, muito séria na minha vida, de jogar alguma coisa aí para frente, né? Então, essas coisas eu vou fazendo. E fora isso, é ganhar o pão de cada dia. Esse é o grande desafio de todos nós, isso é o que nos iguala, né? Isso é o que mostra que não existe diferença, né, entre as pessoas, porque, pô, tem que trabalhar. Então, uma coisa que eu mais me preocupo na vida, que eu mais me preocupo com os outros, é com o trabalho. Eu fico... das coisas que mais me entristece é quando eu vejo alguma coisa fechando, alguma coisa, uma empresa que vai à falência, ou uma coisa que acaba, as pessoas... não é nem emprego, não, é trabalho. Né? Emprego, tem gente que gosta de emprego, tem gente que gosta de trabalho. Então, isso é uma das coisas que mais me deixa, porque eu sei que deixa o homem, a mulher, as famílias absolutamente inseguras e vulneráveis. É quando falta o trabalho, porque, pô, isso aí te deixa mal. Então, eu sempre peço a Deus, o que eu luto é que eu não quero parar de trabalhar. Né? Para isso, a gente tá agradece. Stepan, já acabou. Mentira. Obrigada, Poxa acabou. vida. Poxa, não deu nem tempo de eu descobrir pode. como é que surgiu a Terezinha. Não deu nem tempo. Não pode depois ter, porque tem agora filme, tem parte 1, parte 2, depois, não, olha, prometemos em 2019, Encontro com Rosiane, parte 2. Pelo visto vai ter que ter. Essa caneca, vou tomar um chá de cevada.